Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos prosseguir nas nossas aulas, continuando do artigo 5º, do inciso 5º. O artigo 5º, inciso 5º, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O artigo 5º, na verdade, inciso 5º, estabelece que qualquer dano que vier a ser causado por veículo de meio de comunicação, ele tem que ser reparado. Então, nós temos lá, de que formas? Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, se a ofensa foi causada por meio de jornal, o direito de resposta tem que ser colocado no jornal, ou seja, tem que ser divulgado no jornal o desagravo daquela ofensa. Se for por meio de rádio, o desagravo tem que ser por meio de rádio. Se for por meio de televisão, o desagravo tem que ser por meio de televisão. Então, tem que ser proporcional ao agravo, o desagravo. Na mesma quantidade de minutos, no mesmo programa que tiver sido colocado. Então, essa ofensa tem que ser reparada do mesmo modo que ela foi cometida. Essa é a primeira parte do dispositivo. Além disso, tem que haver a indenização por dano material, dano moral ou à imagem. Importante destacar que, num primeiro momento, se tinha a discussão, quando foi editada a Constituição, se haveria possibilidade de cumulação da indenização por danos materiais e morais. Essa discussão está superada, porque a natureza indenizatória da indenização por danos materiais e morais, ela é completamente distinta. A natureza da indenização por danos materiais, ela advém, como o nome próprio já diz, de uma indenização por danos decorrentes de um prejuízo causado pelo desembolso pecuniário que se fez. Então, vamos pegar o exemplo desse próprio dispositivo. Se a pessoa ofendida teve, por exemplo, que pagar alguém para distribuir panfletos na rua, para demonstrar para a população que aquela matéria é fake news, que aquela matéria divulgada é mentirosa, então há que o veículo de comunicação reparar esse dano, ou seja, reembolsar, além de ter que divulgar no veículo de informação o desagravo, ou seja, falar no jornal, falar na televisão ou falar no rádio que aquela informação não é real, é mentirosa, teria que pagar a essa pessoa lesada o dinheiro que foi gasto com a panfletagem para provar a inocência dela na rua, como um exemplo hipotético. Além disso, então, a natureza jurídica é o reembolso do que a pessoa tirou do bolso para poder se defender. O dano material é sempre um reembolso do que a pessoa tirou do bolso para pagar alguma reparação que é necessária. E o dano moral, ela advém de uma reparação que o juiz dá decorrente de um valor interno, de uma reparação de um dano psicológico. O nome já diz, um dano moral, um sofrimento que a pessoa teve em virtude da causação do dano. Então, como as naturezas jurídicas são diferentes, uma decorre do pagamento em dinheiro para uma reparação
para uma reparação de um dano em pecúnia e a outra advém de um dano decorrente à sua honra subjetiva ou ao seu psicológico, já se entendeu, a matéria já ficou pacificada no sentido de que são cumuláveis sim. A reparação pode ser por dano material e moral advindo do mesmo ato ilícito praticado. Então, esse seria o inciso 5º do artigo 5º. Inclusive, a Lei 13.188 de 2015 dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Então, existe uma lei própria que estabelece o regramento do direito de resposta. O inciso 6º, ele trata da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No Brasil hoje, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Parece um dispositivo simples quando você olha e pensa o seguinte: ora, como não posso eu, cidadão brasileiro, ter a liberdade de professar a minha fé e de frequentar o meu templo religioso? Só que, na Constituição de 1824, por exemplo, no artigo 5º da Constituição de 1824, era estabelecido como possibilidade de celebração de cultos públicos somente a religião católica apostólica romana. Os demais cultos de outras religiões, eles só poderiam ser praticados em casa, para fins domésticos. Não existia possibilidade de ser público um culto de outra religião. Só a partir da Constituição de 1891, no artigo 7º da Constituição de 1891, que ficou estabelecida a possibilidade de se ter cultos de outras religiões em templos. E a nossa Constituição, obviamente, pegou esse gancho da Constituição de 1891 e colocou como ampla a possibilidade de professar o indivíduo, a sua fé em qualquer, seja ela qual for, em qualquer templo. Então, além disso, vejam que o inciso 6º, ele trata também da possibilidade de se ter garantido os crimes contra o sentimento religioso, ou seja, a punição contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, que também está na Constituição. Se os senhores não tiverem aí uma remissão aos artigos 208 ao artigo 212 do Código Penal, façam por gentileza essa remissão. Os artigos 208 ao artigo 212 do Código Penal, eles estabelecem que constitui crime contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos aquele que não respeitar esse artigo 5º, inciso 6º. Ou seja, é respeitado também, por exemplo, a inviolabilidade do cadáver, né? Eu não posso violar um cadáver, eu não posso ocultar um cadáver. Então, esse é o respeito. Eu tenho direito a enterrar
o cadáver. Então, quando a gente teve a tragédia lá de Brumadinho, até hoje se procuram os cadáveres que ainda não foram achados, porque é um direito da família poder enterrar o seu morto, né? Então, por quê? Porque eu posso querer fazer um culto religioso para enterrar o ente querido que faleceu. Então, eu não posso violar essa liberdade da minha consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos garantido na forma da lei. Não só a possibilidade de eu professar a minha fé, como também eu poder ter um livre acesso a templos religiosos. Além disso, para a gente finalizar esse dispositivo, eu também tenho direito, como é inviolável a liberdade de consciência e de crença, eu também tenho a liberdade de não ter nenhuma religião, porque o dispositivo é amplo, ele fala em liberdade de consciência e crença. Eu posso também vir a ter a crença em não crer em nada. Então, o ateísmo é possível no Brasil. Ele é assegurado pelo artigo 5º, inciso 6º da Constituição. E dessa forma, como eu tenho que respeitar todas as religiões, é que se diz que o Estado é laico, ou seja, eu não posso vir a prestigiar nenhuma religião. Existiu um determinado presidente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome aqui, que foi até uma questão que foi muito polêmica dentro do TJ do Rio, que ele simplesmente baixou um ato dentro do TJ onde ele determinou que todos os crucifixos fossem retirados de todas as salas de audiências, porque em cada sala de audiência tinha um crucifixo. E ele, partindo dessa premissa de que o Estado é laico, determinou a retirada de todos os gabinetes dos juízes, salas de audiência, onde são realizadas as audiências, que fossem retirados os crucifixos, ao argumento de que se o Estado é laico, eu não posso ter um crucifixo, né, nas salas de audiências. Raciocínio, a meu ver, coerente. E além disso, tinha uma capela no Tribunal de Justiça, onde ele também mandou tirar todos os crucifixos, etc. e tal, para que fosse uma sala de culto ecumênico, né? Considerando que as religiões são livres. Eu posso ser católica e o meu colega advogado ou um juiz ou quem seja possa ser evangélico, possa ser ubandista, possa ser ateu. Então, o Estado é laico. E isso aconteceu, foi uma questão, inclusive, muito polêmica dentro do tribunal, se deveria ser retirado ou não. Mas o fato é que foi retirado e as salas de audiência ficaram sem seus crucifixos, com base nesse artigo 5º, inciso 6º. O inciso 7º diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, é garantido também aos cidadãos que haja uma prestação religiosa dentro das entidades civis e militares de internação. Ou seja, é assegurado aos militares, eu vou citar o exemplo de militares que fica mais fácil para a gente visualizar, que tenha lá um serviço de assistência religiosa. Então, todo comando militar, marinha, exército, aeronáutica, tem um capelão destinado para que ele possa celebrar missas para os militares, né? Inclusive, temos aqui a Lei 6923 de 81, que dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas,
a Lei 9982 de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. E a Resolução número 8 de 2011 do CNPCP, que estabelece diretrizes para assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Então, todos os sistemas que são coletivos devam ter assistência religiosa a ser prestada, tá ok? Porque há uma garantia constitucional de que o serviço religioso, entenda-se serviço de uma forma genérica, a palavra utilizada aqui de uma forma genérica, deva ser prestado aos cidadãos brasileiros. O inciso 8º determina que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou seja, eu não posso negar a ninguém uma prestação médica, por exemplo, ao argumento de que um hospital é católico, por exemplo. Então chega lá uma testemunha de Jeová, uma pessoa que professa a fé de testemunha de Jeová no hospital católico. E aí o médico ou o diretor do hospital fala assim: não atendemos esse paciente porque ele não é católico e esse hospital é católico. Então esse é o primeiro comando do dispositivo. Ninguém pode ser privado de direitos por causa de um motivo religioso. Por outro lado, além disso, não só de motivo religioso, mas também de convicção filosófica ou política. É o mesmo raciocínio, obviamente. Eu também não posso chegar lá, privar alguém de um direito porque ele seja PT ou PSDB, né? Mesmo raciocínio, porque todos são iguais perante a lei e devem ser tratados de maneira igualitária. Salvo, e aí vem a segunda parte do dispositivo, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Obviamente que eu também não posso, por outro lado, invocar nenhuma escusa a cumprir o meu dever legal, ao argumento de falar assim, não, porque eu sou evangélico, por exemplo, eu não posso cumprir tal obrigação porque minha religião não permite, né? Eu não posso cumprir tal obrigação porque eu sou do partido Z, que não permite que eu cumpra essa obrigação legal. Então, da mesma forma, tanto partido político, ou religião, ou crença filosófica não pode servir de escusa a que eu cumpra uma obrigação legal, né? Questão interessante que a gente tem para destacar aqui, e que já foi objeto de questão judicial, é com relação às testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas não admitem transfusão de sangue. É uma religião que não permite transfusão de sangue. E já aconteceu um caso em que uma criança chegou no hospital, filhos de pessoas que eram testemunhas de Jeová. A criança precisava de transfusão de sangue e os pais não queriam autorizar essa transfusão de sangue porque disseram que não é permitido pela religião deles a transfusão de sangue.
E aí a gente teve um conflito de normas constitucionais. O direito que a pessoa tem da sua própria vida, né, de dispor da sua própria vida, e o direito à saúde. Então, a decisão judicial foi no sentido de que vale mais assegurar a saúde, né? E quando você assegura a saúde, você está garantido ali a vida, né? Então, assim, não cabe ao indivíduo ditar regras da sua própria vida quando ele não tem a expertise do que é necessário para salvar a sua própria vida. Então, nesse momento, cabe ao médico decidir sobre a transfusão de sangue, né? Então, o médico, mesmo sem a vontade do paciente, ele deve sim, se for para salvar a vida do paciente, ele deve sim realizar a transfusão de sangue, mesmo que não haja o consentimento. E isso fará com que o hospital e o próprio médico sejam isentos de uma responsabilidade civil e até criminal. Por quê? Porque eles estão tutelando ali um bem maior, que é a saúde e até a própria vida. Porque pode ser que aquela transfusão de sangue salve a vida da criança, né? Então, é justamente o exemplo que a gente está dando aqui, né? Do inciso 8º. Além disso, outro exemplo que a gente pode dar aqui também dentro do inciso 8º, quando a gente fala que ninguém pode fazer ou deixar de fazer em nome de uma crença religiosa, com relação às seitas, né? As seitas macabras. Houve também um outro caso em que uma criança ela participou de uma seita macabra, né? E ela foi achada com várias agulhas. Ela começou a reclamar de várias dores, foi levada para o hospital e lá foi detectado que ela tinha várias agulhas introduzidas no corpo dela. E foram investigar e viram que ela foi submetida a um culto de uma seita. E também não é possível que haja esse tipo de tortura. Isso é considerado tortura. Então, quem pratica esse ato em nome de uma crença religiosa responde na esfera criminal por esse ato. E também pode vir a responder na esfera civil, por danos materiais e morais, se for o caso, diante da análise do caso concreto. Ressarcindo os danos materiais, por exemplo, pagando os custos do hospital e de medicamentos que essa criança tenha que desembolsar, e os danos morais pelo sofrimento interno que essa criança sofreu. E quem vai representar essa criança na justiça são os pais da criança, né? Então, assim, também não podemos, em nome de uma religião, cometer crimes, cometer ilícitos, tá ok? E para finalizar, a gente faz a leitura do artigo 210, parágrafo 1º, falando sobre a possibilidade de se ter nas escolas o ensino religioso. Diz o artigo 210, parágrafo 1º, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o ensino religioso, ele constituirá disciplina facultativa das escolas públicas. Então, é possível termos o ensino religioso na rede pública. E na rede privada? Na rede privada, da mesma forma, eu posso ter uma escola
católica. Aliás, temos várias escolas católicas. E matricula o seu filho quem quer. Quem não quer um ensino religioso para o seu filho na rede privada, que matricule em outra que não tem um ensino religioso. E na rede pública é uma grade facultativa, como a gente viu aí o artigo 210, parágrafo 1º. Para finalizar a aula de hoje, a gente estuda o inciso 9º. Diz o inciso 9º: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui fica claro a impossibilidade de se ter censura no Brasil. É livre qualquer tipo de expressão no Brasil. A gente viu lá, inclusive, no inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E a gente faz aqui uma referência, para os senhores anotarem aí, ao artigo 220. Deixa eu pegar aqui o artigo 220. Parágrafo 2º. Diz lá o artigo 220, parágrafo 2º. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Esse é o grande ganho que a gente tem com a Constituição de 1988, que é considerada uma Constituição cidadã, né? A gente veio de um histórico ditatorial e, sob o manto da ditadura, a gente tinha justamente a censura. Tudo era censurado. E agora, com a Constituição de 88, a gente está livre da censura. Então, é impossível que a gente tenha qualquer tipo de censura, né? Isso está tanto no inciso 9º do artigo 5º, quanto no artigo 220, parágrafo 2º. Ah, mas professor, e aquelas limitações que a gente tem de faixa etária? A gente vai no cinema e vê lá, não é permitido para menores de 14 anos, não é permitido para menores de 18 anos. Isso é outra coisa. Isso é uma recomendação que se faz porque aquele filme tem conteúdos que não são aptos para aquela faixa etária que se recomenda. Não obstante isso, é possível que as crianças entrem, ou os adolescentes, com a permissão de seus pais. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente faz a permissão de que possam ir acompanhar seus pais. Então, se os pais permitem, os pais sabem o que estão fazendo. O que não pode é a criança ou o adolescente entrarem sozinhos no cinema, porque talvez os conteúdos que estão lá não são adequados, né? Então, é apenas uma recomendação. Não é que se tenha uma censura. A censura é quando você efetivamente proíbe que se assista aquilo, ou você pune quem deixou vazar uma coisa que foi previamente censurada, né, que não pode ser veiculado. Isso é censura, né? Então, já teve uma discussão, por exemplo, com relação a biografias. Pessoas que entraram no... Desculpem. Entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender livros de biografia, por exemplo. E o Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não cabe censura no Brasil, liberou livros para serem rodados
nas livrarias ao argumento de que não pode haver censura no, no, no país, né? Então, são essas aí as informações que eu tinha para passar para os senhores hoje. E vamos para a próxima aula, prosseguindo no artigo 5º. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou à disposição para que os senhores entrem em contato comigo para a gente poder sanar essas dificuldades. Foi um prazer estar com vocês novamente. Um grande beijo a todos, um grande abraço e boa noite.